Com 28 anos de idade, em 1930, Drummond publica o seu primeiro livro de poemas, Alguma Poesia, e logo no primeiro poema deste livro, chamado Poema de Sete Faces, ele já exibe quais seriam os principais procedimentos e temas de sua poesia ao longo de sua trajetória. Chega mais para ver isso mais de perto. Olá, eu sou o Bruno Malavolta, este é o canal Papo de Mala. Hoje a gente vai interpretar aquele que é o mais importante, talvez, poema do primeiro livro de Drummond. Claro que mais importante, é uma coisa muito relativa, mas ele é importante porque ele não foi escolhido por acidente. Drummond tinha todo um cuidado, que a crítica chama de uma pedagogia de leitura, ou seja, um cuidado extremo com a escolha da sequência dos poemas dos livros, a sequência dos livros, o nome dos livros. Esse nome do livro, por exemplo, Alguma Poesia, é um nome muito curioso, né? É o nome de quem está de fato apresentando alguma coisa num modernismo já amadurecido, é uma entrada tímida, mais consciente e madura. E este primeiro livro, o Poema de Sete Faces, vai inaugurar aquilo que o crítico Afonso Romano de Santana vai chamar de fase gauche de Drummond. Então, logo nos primeiros versos, Drummond vai falar assim: quando eu nasci, um anjo torto, desses que espiam na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Essa palavra gauche vem do francês, significa esquerda, e vai ser interpretada pelo Afonso Romano de Santana como o princípio da fase gauche de Drummond. Ele dá uma definição interessante do que seria esse gauchismo. Ele fala o seguinte, ó: gauche é a palavra em que se cristalizou a essência da personalidade estética do poeta. Significa basicamente um indivíduo desajustado, marginalizado, à esquerda dos acontecimentos. Portanto, gauche aqui não significa a esquerda no sentido do espectro político, embora em algum momento Drummond vai se enveredar também por essa poesia, e mesmo aqui já tem algum tracinho em alguma poesia. Mas gauche significa aquele que está à margem, aquele que é o outsider, que está por fora, à margem dos acontecimentos. O gauche vai ter muito a ver também para Afonso Romano de Santana com a questão irônica. Ele vai citar dois autores aqui para pensar a ironia. Um deles, um autor fundamental, o Henri Bergson. O Bergson vai entender a ironia como um dispositivo de coerção social. Ou seja, através da ironia coercitiva, eu tenho o poder de apontar certos vícios sociais que eu entendo que são negativos para a sociedade, o bom funcionamento da sociedade e da civilização, digamos assim. O Bergson entende também que no riso a emoção fala muito pouco e fala muito mais a inteligência, a razão. O Freud vai ter uma compreensão psíquica de que o xiste, ou seja, a piadinha, o riso, ele é uma forma de você enunciar certos conteúdos inconscientes de uma forma um pouco menos agressiva para a psique do sujeito. Então, quer dizer, o inconsciente se manifesta de três formas: nos sonhos, nos atos falhos e no xiste, na piadinha. Então tudo isso se encontra com aquela questão do Mário de Andrade, de que esse primeiro livro, tá falado nesse outro vídeo que tá por aqui, tem um individualismo de um sujeito muito tímido e que, portanto, vai preferir enunciar as suas questões pessoais de uma forma indireta, de uma forma irônica. Esse poema, portanto, guarda já os principais expedientes da poesia de Drummond, então vem pra cá. Uou! Então aqui estamos de frente do poema do Drummond. Então a primeira coisa que você tem que observar quando você está de frente com um poema, seja do Drummond, seja de quem for, é aquilo que a gente chama na poesia de a mancha do poema na página, tá? Então dá uma olhadinha. O que é a mancha do poema? É isso aqui que você está vendo, ó. Tá vendo? O poema tem um desenho, né? Vou descer aqui um pouquinho. Então, ó, tem um desenho do poema, né, que ele faz aqui na página, que significa o seguinte: você vai ter versos que vão ter uma certa regularidade. Então, olha só, você nem contou as sílabas, mas você percebe que esses versos aqui, ó, eles têm mais ou menos o mesmo, esses são um pouco menores, né? Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, certo? Então, você percebe uma certa regularidade no tamanho dos versos, mas eles certamente não são isomórficos, não têm o mesmo tamanho, ok? Então, aqui, por exemplo, é um verso muito maior, este é um verso muito maior, estes dois são nitidamente menores, tá? Esses parecem um pouco mais longos também. Aqui tem um verso grandão e os outros versos de tamanho mais regular, e aqui totalmente irregular, né? Então tem o que a gente chama de polimetria. Na verdade é um verso livre, né, galera? É um verso livre, ou seja, o Drummond não está obedecendo a uma versificação estrita, certo? Então essa é a primeira coisa para você observar. Não tem rima também, é óbvio, e a própria distribuição das estrofes ela é muito irregular. 3, 4, 5, 5, 3, 5,
4, né? Então não tem uma lógica muito clara por trás das estrofes, isso é típico de um poema moderno, beleza? Vamos lá então. Então o título, poema de 7 faces, as 3 coisas que a gente tem que estar atento aqui quando lê o poema sempre são os seus sentidos, as suas imagens e os seus sons, a sua sonoridade. Então é um poema, ele se enuncia como um poema, aqui nós temos uma marca então de metalinguagem, tá dizendo, olha, é um poema que eu vou falar sobre, eu estou falando sobre o poema que eu vou construir, e esse poema ele não tem uma face só, ele tem 7 faces, tá? Então, que faces serão essas? Será que face é uma imagem que se liga ao sentido do rosto, da persona, da personalidade? Não sabemos, vamos continuar a leitura. Ele diz então, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, eu falei errado na primeira parte do vídeo, falei espiam na sombra, eles vivem na sombra, essa sombra aqui sem dúvida tem a ver com grotesco, né? Tem a ver com o que está recluso no inconsciente, está do corpo para baixo, no baixo corporal. Desses que vivem na sombra, ou seja, não é um arcanjo divino, é um anjo caído, é um anjo que perdeu a sua condição divinal, disse para ele. E aí veja que a pausa rítmica fazendo uma espécie de tensão aqui no poema, né? Disse o quê? Vai, Carlos, e olha a exclamação, vai Carlos, ser gosto na vida. Esse vai Carlos é uma espécie de fala de prenúncio, né? Lembra o Ateneu, né? Essa profecia, né? Vais conhecer o mundo, disse meu pai, à porta do Ateneu. Então vai, né? Vai, a partir daqui você segue. A gente pode pensar, é claro, com um pouquinho de Freud, que isso aqui tem a ver com aquilo que o Freud vai chamar de complexo de Édipo, né? Então é a castração paterna, é o pai que vai lá e diz, olha, esse aqui não é o seu lar para sempre, você tem que seguir o seu mundo, então vá lá, boa sorte, né? Vou ficar aqui com a sua mãe, que é seu objeto de desejo, você está a abandonar a sua própria sorte, que bonito. E aí, beleza, né? Tanto é interessante que logo em seguida ele joga, ó, as casas espiam os homens. Espia, podemos pensar em 2 sentidos. Espiam no sentido de olham os homens, né? Então as casas imóveis, os objetos imóveis da casa, o Drummond adora essa metáfora, aparece muito, tem um poema dele enorme, chama A Mesa, por exemplo, ele fala sobre a mesa, né, de jantar, a mesa da família. Então as casas espiam os homens, mas pode ser espia no sentido de espiar o pecado, né? Então as casas sofrem os homens, as casas sofrem as ações humanas, as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Então, vamos lá, esse correm atrás das mulheres é muito interessante porque ele não disse pegam as mulheres, encontram as mulheres, têm relações com as mulheres, beijam as mulheres, eles correm atrás, mas aparentemente não encontram. Tem aqui uma fragmentação, né? Tem alguma coisa que fica solta nesse poema. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com Freud. Então, se a mãe é o objeto perdido e o pai diz tchau, vai embora, sua mãe é minha, né? Encontre sua turma, esse menino que perdeu a mãe originalmente vai passar toda a eternidade da sua vida, procurando o objeto perdido que é a mãe. Então, quer dizer, ele corre atrás das mulheres, mas eles não são encontrados aparentemente. Tem uma dose de frustração amorosa. Drummond sempre vai anunciar a questão amorosa com uma dose de frustração. Então, a tarde talvez fosse azul, quer dizer, pudesse a tarde ser azul, poderia, mas não é. Por que não é azul? Que simboliza aqui o quê? Simboliza o idealismo. Não houvesse tantos desejos. Aqui é Freud puro. As mulheres são uma metonímia, na verdade, da mãe, que é o objeto perdido. Esse desejo nunca vai ser preenchido. Como ele nunca vai ser preenchido, e o poeta é ciente disso, é um poema consciente de si mesmo, é um poema de 7 faces, né? Ele já diz, é um poema, então ele tem consciência do que está fazendo, como tem esses desejos reprimidos, então é impossível, é da ordem do impossível a satisfação, portanto o idealismo caiu. Então é um poema que quebra o idealismo, né? É um poema moderno, portanto ele quebra o idealismo e flerta com uma subjetividade já fraturada da modernidade. Logo em seguida, esses desejos fraturados voltam a se condensar nessa parte, ó. O bonde, o que é o bonde? É o ônibus, né? O bonde passa cheio de pernas. Então aqui, veja que ele não fala pessoas, ele fala pernas. Isso é um elemento cubista, tá? A composição do découpé, da colagem típica dos cubistas. Você pega apenas um elemento do corpo ao invés do elemento do corpo como um todo. O bonde passa cheio de pernas. Pernas o quê?
pretas, brancas, amarelas. Drummond de uma forma muito irônica, por quê? Porque é muito indireta, sem enunciar com muita clareza. O Drummond está basicamente se aproximando daquela ideia de um país mestiço, que vai ser a grande tônica do nosso modernismo. Essa ideia do país mestiço tem a ver com o von Martius, que é um alemão que esteve no Brasil, naturalista, e é ele que inventa o mito das três raças, ele que cria essa narrativa, né, alegórica do mito das três raças para pensar o Brasil, para o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que tinha feito um concurso lá pelos anos 1840 para encontrar narrativas teóricas que explicassem o Brasil, e aí ele entende que o Brasil é um país composto por três raças e que isso tem que ser levado em consideração na sua história. Então tá aqui o Drummond brincando com isso. Pernas brancas, pretas, amarelas. Um resumo da história do Brasil. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Veja que nesse momento que fica muito prosaico, muito banal, o verso fica mais longo, né? Quer dizer, quebra a questão do ritmo do verso e vai para uma coisa mais prosaica. Para quem tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Lembra da importância do coração ali? Tá falando no outro vídeo para o Afonso Moura de Santana. Porém, meus olhos não perguntam nada. Isso aqui é uma ironia de novo do Drummond, que tem a ver com a sensualidade. Quer dizer, o coração está angustiado, aflito pelo desejo pela mãe, por essa coisa toda, né, freudiana. Então o coração fica angustiado, mas os olhos desejam, os olhos olham. E uma outra ironia interessante aqui, que os olhos são para os renascentistas, ou melhor, a visão é o mais puro dos sentidos, porque a luz, ela quase sempre vai simbolizar na literatura Deus ou a razão, aquela coisa platônica do divino, do mundo das ideias. Então, basicamente, ele usa esses olhos ligados à razão iluminista, a razão renascentista, para olhar a perna das mulheres. De novo, fragmentando, veja que não existe quase coesão aqui entre um parágrafo e outro, a coesão é muito rarefeita, portanto, para uma cubista. O homem atrás do bigode, que é ele mesmo, então veja que ele não disse, né, eu sou um homem, ele diz, eu sou um homem atrás do bigode, um homem escondido atrás de seus cacoetes, de suas máscaras, é sério, simples e forte, né? Até que ponto ele é sério, simples e forte? Ou ele quis dizer apenas que é tímido, ou ele quis dizer apenas que não se mostra, né? É interessante a forma como ele se coloca fragmentado aqui, quase não conversa, mas está aqui falando com a gente no poema. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. São defesas, né? Óculos e bigode são defesas que ele usa para se afastar do mundo social, muito embora olhe a perna das mulheres. Eu não vou parar de encher o saco dele por causa disso. E aí, por fim, meu Deus, por que me abandonaste? Olha, aqui nós temos uma referência ao texto bíblico, né? Tem um intertexto. Meu Deus, por que me abandonaste? É aquele momento em que Jesus questiona Deus a respeito do seu próprio destino. É o momento que ele perde a fé, ele vacila, a fé de Jesus vacila ali no episódio da paixão, né, pouco antes de ser preso. Então ele próprio, na condição de poeta, de vate, né, o que é o vate? É o cara que se entende que possui uma voz quase divina, é o poeta que possui uma voz quase divina. Esse cara então fala, meu Deus, por que me abandonastes? Se sabia que eu não era Deus, quer dizer, Cristo era Deus, eu não sou. Se sabias que eu era fraco. Aqui você percebe, tem uma introspecção, tem um individualismo que se sobressai, como apontou o Mário, como aponta Afonso Romano de Santana. E aí chega a parte mais famosa do poema, que todo mundo conhece. Ele fala, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Então vamos lá, primeira coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a palavra mundo, né? Você não é tonto, nem eu, a gente sabe que isso é esquisito, tá? Isso aqui é feio, não é bonito. Então vamos lá. Ele começa primeiro fazer uma rima, né? Tem uma rima. Então, ó, undo, uma rima regular, undo, né? Rima regular de novo e undo, né? É uma rima meio cacofônica, fica exagerada, as duas vogais muito fechadas, tanto U quanto uno, né? E o N prolonga, né? Esse mundo, e esse D quase mudo, mundo, e mais regular. Observe, entretanto, que além do undo, que é a rima regular, o Drummond acrescenta o M aqui na frente. Olha, galera, este M aqui na frente, ele tem um sentido. Isso aqui é que os parnasianos chamavam de consoante de apoio. Então, os parnasianos, eles gostavam, para mostrar destreza, domínio da forma, eles gostavam muito de, além da rima, colocar uma consoante antes, desnecessária, que é exatamente o que o Drummond vai fazer aqui. Então, olha que interessante, né? Mundo, mundo, vasto mundo. Então, é uma rima que
lembra um pouco o parnasianismo por conta da consoante de apoio, pelo preciosismo em rimar cada uma das fucking letras e dos fonemas, né? E aí ele rima por fim solução, né? Pega a consoante de apoio de novo, e o C cedilha com coração, de novo uma rima com consoante de apoio. Até aqui tudo bem, só que assim, cara, coração, quer dizer, a rima com é a rima mais banal da língua portuguesa, porque ela é muito forte, muito comum, muito forte, muito fácil. Por ser forte demais, ela se torna um pouco enjoativa, mas ele faz questão de rimar em né? E aí ele fala, se eu me chamasse Raimundo. Então, vamos lá, esse é o extrato sonoro, tá? Então, sonoramente tem uma ironia, certo? Uma certa tom de crítica, de deboche, na própria escolha das palavras, os fonemas, né? Aí ele fala, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse, então ó, imagem, mundo, vasto, maior ainda, imagem, mundo, né, o mundo enorme. Caso eu me chamasse Raimundo, o mundo enorme, que tem a ver talvez até com aquela coisa do sublime romântico, aquilo que escapa à compreensão, escapa à apreensão, se eu me chamasse Raimundo. Cara, o que é Raimundo? Raimundo, será que não é o Raimundo Correia, o poeta parnasiano? Se eu me chamasse Raimundo e tivesse feito uma rima, Raimundo Correia, né, o grande poeta parnasiano, o príncipe dos poetas, se eu me chamasse Raimundo Correia e tivesse feito uma rima com consoante de apoio, eu teria feito uma rima, mas eu certamente não teria encontrado a solução. Solução do quê? Solução, por acaso, da vida? Solução, por acaso, da poesia? Drummond está dizendo, as questões técnicas, as questões teóricas da poesia, uma rima que cria uma analogia entre as palavras, é bonitinho, é muito bonitinho, mas não é a solução de nada. Você entendeu? A vida continua um enigma. Rimei, resolveu o quê? Nada, o poema continua estúpido e a minha vida continua um enigma. E aí ele fala, por fim, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Esse verso merece todo o destaque por conta daquela coisa que falou o Afonso Romano de Santana. Se você não viu, está num card que já apareceu ou vai aparecer ou na descrição do vídeo. Assista o vídeo sobre a recepção do Drummond, que eu explico a questão do Afonso Romano de Santana. Esse momento que você fala, pô, o poema acabou, né, cara? Acabou, tá bonito, tá lindo, o final foi interessante, sim, mas o Drummond, ele ainda mete mais uma estrofe, né, porque esse forte no final, mais vasto é o meu coração, de novo, lembra os parnasianos, aquela coisa que a gente chama da chave de ouro, fechamento com chave de ouro, aquele finalzinho apoteótico, né, sim, mas não, e ele manda assim pra você depois, ó, eu não devia te dizer, o que significa isso? Olha, eu não devia te dizer porque o poema acabou, né, eu já sei que o poema acabou, você sabe que o poema acabou, não tinha que falar mais nada agora, não tinha que ficar quieto e terminar o poema, eu não devia te falar, but essa lua, lua como símbolo aqui do idealismo romântico, como símbolo aqui da sofrência, como símbolo da melancolia, dos simbolistas românticos, parnasianos, com essa lua, este conhaque, quer dizer, eu estou chapado, estou bêbado, né? A lua junto com o conhaque me deixaram que emotivo, botam a gente comovido como o diabo. Quer dizer, ele tá falando assim, olha gente, eu desculpa, eu rimei o coração, como é que foi que eu rimei ontem mesmo? Eu coração com o solução, Raimundo, com o mundo, meu Deus, desculpa, eu estava bêbado. Eu estava bêbado em sã consciência, eu jamais faria isso. O poema é, portanto, finalizando, né, bastante irônico, como todo registro quase de alguma poesia. É um poema com versos irregulares, a técnica predominante, uma técnica de colagem, uma técnica cubista, imagens díspares juntadas de uma forma fragmentada. Nós temos a construção retoricamente muito fragmentada também de uma certa ideia de sujeito tímido, mas muito ligado à sua própria persona, sua própria personalidade, que vai ali se mostrando de forma fragmentária, geralmente travestido em objetos como o óculos, né, o bigode, a rima de mundo e Raimundo, e que apresenta uma reflexão metalinguística acerca da essência da poesia, se ela é então um mero expediente técnico de rimas e métricas, ou se ela é a busca de uma certa essência, e sobretudo é um poema que quebra com o idealismo romântico, sobretudo nas imagens aqui do final, e quebra o idealismo religioso, a ontologia judaico-cristã, no momento em que ele, usando as palavras de Jesus, pede ajuda para um Deus em que na verdade aparentemente ele não acredita. Tudo isso então vai fazer parte dessa série, dessa primeira fase gauche do Drummond, que na visão do Afonso Romano de Santana é uma fase muito ligada à melancolia e muito ligada à ironia, uma percepção irônica de mundo.
Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreva aqui no canal, vem muito mais Drummond por aí, curta o vídeo, de preferência comente aqui embaixo para dizer o que você achou da abordagem, e no próximo vídeo vem mais Drummond a respeito dos temas de alguma poesia. Forte abraço, beijo, um queijo, adeus.